Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que às vezes nós não percebemos que estamos em um lugar que Deus quer que a gente esteja. Às vezes nós não percebemos que Deus permite ou manda a gente sair de um lugar que não dá certo para nós. Isso é óbvio. Quando nós se mudamos, seja de um trabalho, de uma escola, de uma igreja ou de uma cidade, é porque Deus permitiu, ou mandou, ou fez com que a gente pudesse sair daquele lugar. E quando a gente sai de um determinado lugar, a gente tem que parar para pensar, por que eu estou saindo? Ou por que Deus quer que eu saia daqui? Não precisamos forçar a situação em ficar em determinado lugar que não está dando certo. E a gente vai ver na Bíblia pessoas que tiveram que sair do lugar. Uma pessoa que Deus mandou sair foi Abraão. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Deus diz assim: Abraão, saia da sua cidade, saia de perto da sua parentela, dos seus pais, dos seus amigos, saia desta cidade, que eu vou te mostrar um lugar e você vai ser o pai de uma grande nação. Ou seja, Deus manda Abraão sair daquele lugar, da terra dele, da cidade dele, mas ele diz: você vai ser o pai de uma grande nação. Mas em outro lugar, não ali. Então a gente precisa parar para pensar por que nós às vezes precisamos sair de um determinado lugar, de um emprego, de uma igreja, de uma escola ou de uma cidade. Existem muitas situações na Bíblia que nós precisamos sair e não olhar para trás. Como por exemplo, Ló estava em uma cidade pecaminosa. Aquele povo tudo impecava. E Deus manda o anjo dizer assim: Ló, sai dessa cidade. O anjo chama Ló e diz: sai dessa cidade. Você, sua esposa e as suas duas filhas, saia desta cidade. E o anjo diz algo mais: saia dessa cidade e não olhe mais para trás. Não olhe para trás. Ou seja, não queira mais nada com essa cidade. Então Ló vai saindo da cidade junto com a sua esposa e as suas duas filhas, e a esposa de Ló olha para trás. E a gente sabe dessa história, né? A esposa de Ló se transforma numa estátua de sal. Porque quando a gente sabe que não deve nem olhar mais para trás, por que olhar para trás, olhar para o passado? O passado não é para a gente viver mais ele. A gente pode até se lembrar, mas não podemos mais viver dentro do passado. A esposa de Ló saiu da cidade, mas a cidade ficou dentro dela. De que adianta você sair de um lugar, mas querer viver naquele lugar onde ali não era bom para você? Quando Deus chama Moisés para tirar o povo da escravidão, aquele povo fazia 400 anos que vivia na escravidão ali no Egito, e Deus usa Moisés: Moisés, tira esse povo da escravidão. Deus usou, capacitou Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Então aquele povo saiu do Egito, deixou de ser escravo, mas quando chegou diante do Mar Vermelho, o povo ficou desesperado: nós vamos morrer neste Mar Vermelho? A gente poderia estar lá no Egito, comendo, bebendo, mas sofrendo e sendo escravo? Quer dizer, quer voltar para o passado, onde você sofreu, onde você foi humilhado? Então o povo ali, os hebreus, eles viveram 400 anos na escravidão, mas o povo queria voltar para a escravidão. E aí aquele povo que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida. Os filhos, os netos, os bisnetos entraram, mas aquele povo que saiu não entrou ninguém. Somente Caleb, né?
e Josué, mas aquele povo que saiu estavam desejando voltar para a escravidão. Que nós possamos pensar o seguinte: Deus nos cura do passado, restaura o nosso presente para poder reconstruir o nosso futuro. Não se prenda ao passado, não volte a querer viver no passado aonde você sofreu. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir, porque aquele povo que saiu da escravidão não era para voltar mais para a escravidão. A esposa de Ló não era para olhar para trás. Reflita sobre quando nós saímos de um lugar. Abraão saiu da cidade dele, mas ele ia ser o pai de uma grande nação. E você pode ser abençoado aonde Deus mandar você ir. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar aqui todos os dias, 5h30 da manhã ou 6h30 da noite. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.